E, minha gente, a chuva de hoje, né, no dia do aniversário aqui da nossa capital, um toró desde cedo aqui na capital. E aí, 2 casas foram interditadas na zona norte aqui de Aracaju. A defesa do município faz um novo alerta. A gente vai saber qual é esse novo alerta com o David Sacramento agora ao vivo. Boa noite, David, é com você. Boa noite, Mariana. Boa noite para todos que estão nos acompanhando aí no Cidade Alerta. Foi isso mesmo, viu, Mariana? Foi um verdadeiro toró, porque caiu muita chuva. Foram cerca de 8 horas, 50 milímetros neste período e que, inclusive, a Defesa Civil, né, foi chamada para atender ocorrências em 3 residências que haviam sido danificadas em bairros como Porto Dantas, também Lamarão e Santos Dumont. E para poder falar, né, sobre essas ocorrências que foram registradas pela Defesa Civil e também para trazer um balanço sobre as próximas horas de chuva na capital e também no estado de Sergipe, nós estamos aqui neste momento com o coordenador da Defesa Civil de Aracaju, o Major Silva Prado. Muito obrigado pela sua presença, muito boa noite. E, inclusive, a Defesa Civil tem feito, né, um trabalho, né, de monitoramento dessas chuvas nessas últimas horas, não é mesmo? Boa noite a todos. De fato, entrou no nosso período chuvoso, na nossa quadra chuvosa, que se estende até julho. Então, será comum os alertas de chuvas nesse período. E março não é diferente. Hoje tivemos 50 milímetros de chuva, que veio de maneira não tão rápida, mas continuada, o que fez com que demandassem 3 ocorrências de risco de desabamento no bairro Porto Dantas, Lamarão e no bairro Santos Dumont. No bairro Santos Dumont, a gente teve um desabamento de muro, em que foi preciso interditar a residência, retirar a família da casa, colocar os cuidados da assistência social. Tivemos também que cobrir a encosta, porque esse desabamento descobriu parte da encosta e esse cobrimento com lona faz com que a gente diminua a saturação do solo. O solo saturado ele amolece, ele tem uma resistência menor e pode haver novos deslizamentos e desabamentos. Então fizemos esse paliativo e retiramos as pessoas das residências. Então estamos monitorando as chuvas, emitimos um alerta para as próximas 24 horas. É possível que essa chuva dure pelo menos até 10 horas da manhã de amanhã, com início previsto para a madrugada, noite e madrugada do dia 18. E as equipes estarão de prontidão para atendimento de ocorrências relacionadas às chuvas. A Defesa Civil, inclusive, realiza esse trabalho com o acompanhamento de outros órgãos, como você bem colocou aí, assistência social. E tem algumas famílias que continuam ainda, né, sobre esse monitoramento para, caso haja algum risco à integridade física delas, para que elas possam ser realocadas também, não é mesmo? Exatamente. Dentro do Comitê de Gerenciamento de Crise, vários órgãos fazem parte desse comitê e têm atribuições diferenciadas. A Insurb e Imurb, por exemplo, tem o papel de limpeza de canais, rede de drenagem urbana, preventivamente. E durante as chuvas fazem isso nos locais onde tem alagamentos. A assistência social, ela tem a função principal de acolher as famílias que estão sob risco. Risco de desabamentos, risco de deslizamento de terra, inundações. Então tem o poder de acolhimento. A gente tem cerca de 12 mil diárias em hotéis para acolhimento de pessoas que fiquem desabrigadas. Nós temos abrigos temporários que podem ser montados com toda a assistência de colchões, alimentação pronta, todo um aparato que está dentro do plano de contingência da Prefeitura de Aracaju para responder às chuvas. Então, existem pessoas sendo monitoradas, áreas de risco que são monitoradas constantemente pela Defesa Civil, e quando as chuvas são mais intensas, nós damos prioridade ao monitoramento dessas áreas de risco alto e muito alto, seja para inundação, deslizamento de terra e também alagamentos. 50 milímetros, como você estava me explicando, durante essas cerca de 8 horas, é um volume de chuva que Aracaju, que é a capital, ainda aguenta. O problema seria se esses 50 milímetros caíssem durante 1 hora, não é mesmo? Isso, existe a intensidade de chuva. Então a intensidade de chuva de hoje não foi grande, mas ela foi continuada. Essa intensidade continuada, ela não provoca alagamentos, riscos de inundação, porque dá tempo da rede de drenagem urbana absorver essa água da chuva e dar fluidez aos canais de drenagem. Mas se essa chuva, por exemplo, caísse em apenas 1 hora ou meia hora, poderia gerar pontos de alagamento em nossa cidade. Essa chuva continuada, ela satura o solo, ela deixa o solo com uma menor resistência,
né? E principalmente as edificações que são vulneráveis, que já apresentam patologias, essa chuva ela vai se infiltrando, diminuindo a resistência dos materiais de construção, diminuindo a resistência dos solos e acontece pontualmente desabamentos, colapsos parciais de estrutura quando essa chuva não vem tão intensa, mas ela é continuada ao longo do tempo. Rapidinho aqui, qual é o número da Defesa Civil para caso haja algum problema? A Defesa Civil funciona no número 199, 24 horas, para atendimento de qualquer avaliação de risco de estrutura, de inundações, deslizamento de terra. A equipe faz essa análise técnica em loco e toma as providências necessárias. Muito obrigado, Major Silva Prado, pelos esclarecimentos. Mariana, é com você no estúdio.